Vamos falar da situação atual de Boku no Hero, porque essa obra já foi minha favorita e eu acredito que é a favorita de muita gente, porque, papo, quando a obra tava saindo lá em 2016, muita gente só colocava essa obra em um pedestal, tanto que ela era considerada o anime que sucederia Naruto, que já tava bem próximo do fim nessa época. E sim, eu sei que muita gente só fala isso antes de falar mal de Boku no Hero, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa, porque, papo, essa comparação é bem válida pra gente ver o contraste no hype da obra. Em 2016 ela tinha tudo pra ser o próximo Naruto, em 2019 eu parei de ver a obra, mas ainda tinha muita gente falando dela. Mas aí a gente só corta muito pra 2024, a gente só muito corta pra 2024. E sinceramente, eu entrei no Twitter recentemente, tipo, bem recentemente mesmo, pra entender melhor a comparação que a galera tava fazendo do Deku com o Denji e o Itadori. E isso rolou porque basicamente o Deku tinha perdido os braços, só que fuçando muito o Twitter, eu achei o único post com 5 likes e minha reação só foi muito sair do Twitter. Inclusive, eu recomendo e voltei pra ler a obra pra entender por que aquele anime que tava com tudo em 2026 só foi muito deixado de lado em 2024. E isso já vem rolando há alguns anos e eu queria muito entender por que tem tanta gente falando que a obra tá chata e mais gente ainda dropando a obra, principalmente agora que ela tá no arco final dela. A gente tá literalmente vendo a guerra final da obra. E depois de ler o mangá, eu só muito entendi porque muita gente não deu a mínima pro Deku perder os braços e também porque tem muita gente reclamando desse arco final. E bem, eu sou o Felipe e é porque ele tá muito chato, gente. Ele só tá muito chato. Depois de ler esse arco final de Boku no Hero em uma tarde, inclusive, gente, deixa o like, pelo amor de Deus, eu li quase 100 capítulos de Boku no Hero em uma tarde, minha sanidade mental tá -3, tipo, deixa o like. Só que nisso eu entendi muito porque uma galera tá reclamando desse último arco, porque, papo, a guerra começa no capítulo 344 e tá no 419, que é o último capítulo lançado oficialmente, e ela ainda não acabou. O que já faria esse arco ser muito longo por si só, e tudo isso só fica ainda mais complicado porque, além de muito longo, esse arco tem uma barriga nele que é só muito chata. Só que, verdade seja dita, o arco atual de Boku no Hero não é 100% ruim, como muita gente fala. O início desse arco é legal, a luta do Dabi com o Todoroki é legal, os heróis tentando parar o All For One é legal, só que muita gente só não fala disso, tipo, muita gente só não fala desse começo de arco, ele é bem legal. Adiantando um pouco mais pra frente, a conclusão da problemática do Dabi também é legal, e as cenas do Deku são, relativamente legais, tipo, não são todas, nossa, meu Deus do céu, o Deku, mas são legais. E isso só muito se junta com a arte do mangá, que é linda, e tudo fica ainda melhor, principalmente durante a luta do Dabi e alguns painéis do All For One e do Shigaraki, que, meu Deus do céu, eles são incríveis, tá ligado? Eu curto ver uns bichos, uns bagulho mais estranho, mais diferente, e as habilidades do All For One são muito legais de ver, tipo, ele cria uns bichos lá esquisitos da mão dele na luta dele com o All Might, é muito legal, é muito bonito os painéis. Os painéis de Shigaraki também é legal, ia ser mais legal se o poder dele não se resumisse a dedos, mas enfim. Só que, agora vamos falar mal da obra porque eu sei que foi pra isso que tu abriu o vídeo, e sinceramente só foram 3 pontos que me fizeram sair de alguém que tava realmente empolgado com esse arco no início, porque papo dos 20 primeiros capítulos, eu tava gostando muito do arco, eu tava lendo e tava, nossa, por que tão reclamando de Boku no Hero? Pra alguém que tava realmente entediado, e eu fiquei genuinamente feliz quando eu concluí ela, tipo, eu realmente fiquei muito feliz quando eu cheguei no último capítulo lançado, tanto que eu pretendo passar um bom tempo sem ler ela de novo, e quem vir falar de Boku no Hero pra mim só vai muito tomar uma rasteira, é sério, só vai muito tomar uma rasteira, e esses 3 pontos que me fizeram ficar tão entediado com a obra foi basicamente a falta de consequências, a quantidade de problemas resolvidos em um único arco, e o Deku. Meu Deus do céu, o Deku. Porque assim, o Deku teve 419 capítulos pra evoluir, e ele ainda é o mesmo Deku que eu vi lá no primeiro episódio, só que com o poderzinho mais forte. O único traço de personalidade do Deku é que ele tem muita empatia, tipo, a empatia dele nunca acaba. Porque mesmo lutando com o Shigaraki, que literalmente pode acabar com o Japão em papo de uma semana, isso seriam muitas pessoas indo de ralo, e mesmo tendo noção do nível de poder do Shigaraki, a gente não vê em momento algum de toda essa luta deles, o Deku em conflito consigo mesmo. Vê a Nana falando pro Deku deixar isso pra lá, que ele é uma barreira que não dá pra ele ultrapassar, e ele só manda que vai muito salvar o Shigaraki. E tipo assim, o problema não é ele querer salvar o Shigaraki, até aí beleza, né? Ele quer ser o herói, ele quer salvar todo mundo, então tá, essa é a premissa pré-estabelecida no começo da obra. A gente já sabia que o Deku ia querer salvar todo mundo, ver ele querendo salvar o Shigaraki é só literalmente lembrar que o Deku é o Deku. E papo, a gente não vê nenhum conflito mais profundo do Deku consigo mesmo, a gente não vê esse tipo de coisa, que ia ser bem interessante, principalmente levando em conta que nesse
nesse ponto, ali é realmente a última barreira do Deku, ali é realmente a última luta. E narrativamente falando, ia ser muito interessante e muito legal pra construção e evolução dele como personagem e como herói, ver ele tendo um conflito mental com ele mesmo, ver ele finalmente se questionando sobre toda a filosofia dele perante o Shigaraki. Mas não, ele é só muito gente boa e é GG, ele só vai muito salvar o Shigaraki e é isso. E toda essa empatia e bondade do Deku em excesso é um bagulho inumano. E sim, eu sei que narrativamente falando o Deku foi construído sobre essa premissa. Ele quer salvar todo mundo e foi isso que moveu ele a se tornar um herói junto à admiração pelo All Might. E narrativamente falando, usando a base do personagem, é esperado que o Deku esteja tentando salvar o Shigaraki, porque ele foi feito assim, o Deku tenta salvar todo mundo. Só que, como eu já falei pra vocês, esse não é o meu problema, ele querer salvar o Shigaraki. Até aí tá tudo bem, o meu problema com o Deku é que a empatia do moleque não acaba, tipo, e ele não se conflita, o Deku passa a sensação de que ele nem é humano, porque eu acho que todo mundo concorda que seria bem interessante ver o Deku em conflito com a própria filosofia dele na luta contra o Shigaraki, que é literalmente o vilão final da obra. A gente ter papo de 1 ou 2 capítulos do Deku em conflito consigo mesmo ia ser bem interessante, principalmente porque a gente tem muito capítulo que é só barriga no arco, e dar um aprofundamento ainda maior no Deku ia ser muito legal de ver. Porque, papo, faz muito tempo que eu vi Boku no Hero, mas falando de memória remota, o Shigaraki já fez muita coisa ruim. Ele, tipo, papo de destruir uma cidade inteira, ele já se mostrou uma ameaça muito grande e agora ele tá ainda mais poderoso. O maluco é uma ameaça ainda maior, ele tava com as individualidades tudo cancelada por causa desse mano aqui e ele tava batendo em geral com dedos. Então usar o Shigaraki, todo o poder dele pra colocar um conflito no Deku nesse arco, tipo papo de 1 ou 2 capítulos, como eu falei pra vocês, tipo ele realmente se questionando a própria filosofia, principalmente levando a situação que ele fica em vários pontos da luta, ele fica com o corpo muito mal, tipo ele só fica muito mal mesmo. E pegar o estado físico do Deku, a ameaça do Shigaraki, todo o poder que ele tem e colocar o Deku pra finalmente se questionar, parar, olhar pro Shigaraki e fazer, cara, realmente será que dá pra salvar todo mundo? Tipo, ele tá de frente a uma ameaça gigante, ele parar e se questionar, pô, realmente, será que eu vou ter que deixar meus ideais de lado pra colocar a segurança de outras pessoas na frente, porque se o Shigaraki vencer todo mundo só vai muito de ralo? Colocar esse tipo de conflito, colocar esse tipo de escolha na frente do Deku pra ele ter que realmente se questionar ia ser muito bom pra evolução dele como personagem, ia colocar mais peso no Shigaraki como vilão, porque além de muito poderoso, ele ia ser um vilão que levou o Deku a questionar os próprios ideais. Colocando ele num ponto tão crítico que ele realmente chegasse a se questionar se teria que deixar de lado esse papo de salvar todo mundo. Se isso rolasse, ia ser muito interessante pra evolução do Deku e ia dar bem mais peso ao Shigaraki também. Mas isso basicamente não rola, tipo, a gente não vê o Deku se conflitando de frente a um maluco que literalmente pode acabar com o Japão e só ele pode parar, porque se o Deku perder, não tem herói que pare o Shigaraki e ele não se conflita. Isso passa a sensação que o personagem nem é humano. E só lembrando, gente, eu tô falando desse conflito do Deku no arco final, porque ia ser bem legal de ver no arco final. Por resto, tu virar pra mim e falar, ah, Felipe, mas no episódio 5 da primeira temporada isso rola, eu só vou muito ignorar. Porque além de eu estar focando nesse arco final, que é basicamente o mais caótico que eu lembro de, tipo, toda a obra até agora, a gente vê o protagonista ser levado ao limite, além do físico, psicológico também, ia passar muito mais tensão pra gente, ia passar um peso muito maior pro Shigaraki como vilão, ia ser muito legal ver isso. A guerra começa no capítulo 344, a gente vê o Deku lutando muito com o Shigaraki ao longo desses... Não sei, são muitos capítulos, gente, eu sou ruim de matemática, mas em momento algum a gente vê o Deku parando e falando, pô, será que vai dar mesmo pra salvar ele? O Deku tá encarando essa situação do mesmo jeito que ele encarou o maluco que traiu lá um A, ele virou e só mandou, eu vou te salvar, e agora ele quer salvar o Shigaraki porque ele precisa salvar o Shigaraki, e o Shigaraki quer ser salvo, então ele vai fazer isso. E isso se soma a um outro problema bem grande, que é a falta de consequências na obra. A gente tá literalmente vendo a grande guerra final entre heróis e vilões saindo na mão em todo lugar, tipo, você vira a esquina, tem maluco trocando soco. Nenhum herói vai de F. Indo além, eu acho que a única personagem que realmente foi de F foi a Toga, mas do resto ainda tenho minhas dúvidas até com o Dabi, que literalmente pegou fogo. Porque assim, se o Bakugou voltou, nada é impossível, e essa falta de consequência não é só em relação a ninguém ir de F, porque se fosse só isso, já ia ser até que chato, mas ok. E essa falta de consequência só faz a obra não ter tensão, tipo, você tá lendo All For One lutando contra o Endeavor, mas você nem liga, porque você só sabe que o Endeavor só vai ficar muito bem, tipo, no máximo ele se machuca. Isso numa luta contra o maior boss da obra, mas isso também se soma à falta de consequência nas ações dos heróis. A gente vê muitos capítulos, tipo, muitos capítulos mesmo dos heróis segurando o All For One pra ele não chegar no Shigaraki. E depois de muita luta, o All For One é destruído, tipo, ele reduz e acaba sumindo.
E até aí beleza, só que corta pra poucos capítulos depois e ele literalmente spawna dentro do Shigaraki. A sensação que fica é por que eu li tudo aquilo? Tipo, pra que eu tive que perder todo aquele tempo vendo toda aquela luta pra galera vencer no final e o resultado ser o mesmo? O All-For-One tá dentro do corpo do Shigaraki controlando o maluco. E sim, eu sei que o All-For-One já tinha uma parcela dele dentro do Shigaraki e tal, e ele ficou mais nerfado porque não alcançou ele, mas pra todo esse esforço que a gente teve, vários capítulos de toda aquela luta, aquele conflito todo dos heróis indo além do próprio limite, o All Might quase sendo rasgado no meio, o Endeavor todo acabado, geral dando tudo de si pra parar ele, e no fim ele mesmo assim conseguiu tudo que ele queria. Tipo, ele foi parado, ele foi derrotado, mas mesmo assim ele venceu. Ele conseguiu o que ele queria, não do jeito que ele queria, mas no fim ele conseguiu o que ele queria. Ficou estranho, mas fez sentido, acredito eu. E tudo isso com a consequência de um nerf, mas de todo jeito ele ainda tá dentro do Shigaraki. Ele conseguiu, ele só muito conseguiu. O que acaba passando a sensação de que toda aquela luta, todos aqueles capítulos não tiveram consequências, porque elas foram tão pequenas que você para assim e fala, pô, beleza, mas foi só isso? Tudo aquilo que eu li foi só pra isso? Ele não, ironicamente, ainda pode dominar o mundo, segundo ele mesmo. Só que vocês entendem, toda aquela luta, todos aqueles capítulos não tiveram consequências. Deixa o All-For-One chegar no Shigaraki, não deixa ele chegar no Shigaraki e as consequências são a mesma. Ah, Felipe, mas a forma que o All-For-One spawnou dentro do Shigaraki foi diferente, então pode ter consequências diferentes mais pra frente. De todo jeito o Shigaraki ia se libertar do All-For-One, de todo jeito o All-For-One vai perder. Não muda nada. No primeiro episódio da obra, o Deku fala, essa é a história de como eu me tornei o herói mais forte do mundo, ou o maior herói do mundo, alguma coisa assim. Então, tipo, o All-For-One ter chegado no Shigaraki ou ter só spawnado lá, ele basicamente tá no controle do corpo de todo jeito. E a gente praticamente sabe que o Deku vai vencer e vai provavelmente salvar o Shigaraki e vai se tornar o maior herói do mundo, porque essa é a história de como ele se tornou o maior herói do mundo. Então por que eu tive que ver todos aqueles capítulos a galera tentando parar o All-For-One se o resultado foi literalmente o mesmo? Não teve consequências a derrota dele. E isso não só desanima um pouco, como deixa as coisas um pouco mais chatas. Eu vi literalmente toda uma luta pra galera impedir do All-For-One chegar no Shigaraki pra não pegar o corpo, mas no fim ele só tava lá o tempo todo. E se somar um terceiro ponto, que é a quantidade de problemas trabalhado em um único arco, é muito grande. Gente, a gente tem muita coisa em um único arco. O que não seria um problema, acaba se tornando um problema porque, além de muitos arcos, eles são bem aprofundados, o que normalmente não seria um problema se a gente não tivesse querendo ver a luta final da obra, já que acaba mudando o foco o tempo todo, a gente tá vendo muita coisa sendo resolvida ao mesmo tempo dentro de um único arco. Do meu ponto de vista, seria bem mais interessante ter resolvido tudo isso antes desse arco, pra mesmo que deixasse ele bem menor, a gente não ia ter essa barriga gigante de várias outras coisas sendo resolvidas dentro do campo de batalha em paralelo à luta final da obra, que no fim é o que a gente quer ver. Por mais que a gente tivesse uma luta bem mais rápida entre o Shigaraki e o Deku, All-For-One e os heróis, mas se fosse só isso, só Deku versus Shigaraki, depois Deku versus All-For-One, e a gente visse toda a problemática dos heróis tentando parar o vilão, só isso, por mais que fosse rápido, ia ser bem mais legal, porque a quantidade muito grande de problema trabalhado em um único arco acaba passando a sensação de que sempre que a obra tá entrando no clímax, ela pisa no freio, porque basicamente as outras problemáticas têm que ser resolvidas antes do fim da luta final, porque ela é meio que a luta final, a luta principal do arco, mas quando isso rola, a gente tá basicamente vendo pequenos pedaços de Deku vs Shigaraki ou Deku vs All-For-One, enquanto a gente vê outros problemas em paralelo. Tipo, a gente tá vendo a problemática de um vilão grande, aí do nada corta pra esse mano aqui lutando com esse mano aqui. Quem são eles? E eu acredito que isso só rolou porque Boku no Hero tem uma quantidade absurda de personagens e a obra só decidiu que ia dar destaque pra todo mundo no fim. E olha que eu gosto muito de obra que dá destaque pra personagens secundários, só que Boku no Hero foi além do meu limite. Isso principalmente porque rolou na luta final, que é basicamente o foco principal do arco, mas acaba tendo bem menos foco do que deveria ter. Isso acaba ficando chato e até mesmo, como a galera gosta de falar, enrolado. E eu tive essa sensação e eu peguei o bagulho pra ler em um dia. Eu fiquei só imaginando quem lê, tipo, semanalmente. Tu é um guerreiro ou uma guerreira, porque pelo amor de Deus. Porque papo, eu acho que esse arco tá rolando há muito tempo, tipo, papo de mais de ano, acredito eu, porque são muitos capítulos e sai semanalmente, eu não acho que sai sempre toda semana. Então assim, sinceramente eu não culpo quem dropou, porque eu mal voltei a ver a obra e tipo, eu já vou parar de novo, esperar ela concluir pra voltar e só ler tudo quando já tiver completo, porque no fim, se fosse pra definir esse grande arco final da obra em uma palavra, eu diria que tá chato. Ah, Felipe, eu gostei de Boku no Hero e eu tô amando esse arco. Tá bom, só tá bom, gosto é gosto e tá bom. E é até estranho de falar isso, porque atualmente se você gosta de uma coisa que outra pessoa não gosta e essa pessoa fala mal dessa coisa, você tem que se sentir atacado pessoalmente. Gente, não é assim que funciona, é só tá bom, eu não gostei do arco final, eu achei ele chato, tu pode ter só adorado e tá bom.
Só que agora é contigo, e aí, o que tu tá achando de Boku no Hero atualmente? Tu ainda tá lendo a obra? Tu dropou a obra? Fala aqui, comenta aqui, vamos trocar uma ideia sobre isso. E se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui e vai estar me ajudando muito fazendo isso.